Irmãos, o vídeo de hoje é a respeito do ensinamento dos pastores, dos guias, para vocês saberem fazer a diferença. E no intuito desse vídeo é tentar mostrar para vocês a diferença do verdadeiro pastor, o Emanuel, e aqueles que se dizem guias e que dizem que estão fazendo a vontade do Filho do Pai, mas que não estão. Então eu vou começar em Mateus 16, versículo 12. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina, do ensino dos fariseus e saduceus. Irmãos, agora Efésios 4, no versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, elevados ao redor, por todo o vento de doutrina, ensino, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Agora, irmãos, Colossenses, o versículo 11, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém o Emanuel é tudo em todos. Agora, irmãos, 1 Timóteo, capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que o Pai criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, pelas pessoas, irmãos, e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que o Pai criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra do Pai e pela oração é santificado. E agora, irmãos, o versículo 16 do capítulo 4. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, do ensino. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Irmãos, aqui é a respeito dos apóstolos, tá? Não é o que os pastores e os padres fingem falar a verdade para vocês, mas não fazem. Agora, irmãos, Tito, o primeiro capítulo, no versículo 9. Apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, o ensino, irmãos, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, como para converter os que contradizem, para abrir os olhos daqueles que não enxergam, irmãos. Agora, irmãos, Hebreus, o capítulo 13, o versículo 9. Não vos deixeis envolver por ensinos ou doutrinas várias e estranhas. Portanto, o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Irmãos, agora eu vou ler 2 Pedro, o capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, falsos guias, irmãos, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Emanuel que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais
será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita, porque se o Pai não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé. Pregoei da justiça com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe ao Pai livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Irmãos, só uma coisa aqui a respeito de Noé. Aqui não foi o Pai que fez o dilúvio, tá? E nem destruiu Sodoma. Eu li para vocês e fiz o vídeo. Eu mostrei que foram os anjos caídos. 3 anjos apareceram para Abraão, ao qual ele lavou os pés e ao qual ele comeu com eles. Então, isso aqui, que tá aqui, não é nesse sentido de que o Pai faz isso, derrama fogo e destrói, mas sim que o Pai ele sabe discernir entre o justo e o injusto. E agora, irmãos, aqui no versículo 20 de 2 Pedro, ao qual eu estou lendo para vocês. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Pai e do nosso Salvador Emanuel, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, torne-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecendo o caminho da justiça do que conhecendo e desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Irmãos, agora, para vocês entenderem o que eu estou tentando passar para vocês aqui a respeito dos ensinos dos mestres, os que se dizem guias, eu vou mostrar para vocês aqui em Levítico a respeito da lei a qual o Senhor, ele diz que essa é a lei dele e que deve ser seguida e obedecida. E a lei do Pai vocês conhecem, as 10 palavras são os 10 mandamentos, que o Emanuel, o filho dele, abreviou em 2, que é amará o teu Pai de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas eu quero mostrar aqui para vocês, ao qual o Senhor, ele não é o Pai que está no céu, e quando eu ler aqui para vocês, vocês vão entender e depois eu vou explicar, tá bom? É o capítulo 19 de Levítico. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, para os povos, tá, irmãos? E diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifícios pacíficos ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. Irmãos, isso aqui não tem nos 10 mandamentos do nosso Pai. Isso aqui é a lei de Moisés, a lei do Senhor. Então percebam, o Pai não pede sacrifícios, mas o Senhor sim. No dia em que oferecerdes e no dia seguinte se comerá, mas o que sobrejar ao terceiro dia será queimado com fogo. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que comer levará sua iniquidade, portanto profanou coisa santa do Senhor, por isso será eliminado do seu povo. Irmãos, é a mesma coisa que no Espiritismo, no Batuque, porque eles fazem oferendas aos deuses, percebam, não tem diferença. E aqui o que ele está dizendo é que é uma abominação perante ele. Eu vou continuar lendo, irmãos, versículo 9. Quando também cegares a messe da sua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os
bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás ao teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás ao teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardará os meus estatutos. Não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécies diversas. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estojos misturados. Se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava, desposada com outro homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não serão mortos, pois não foi libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda da congregação. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e ser-lhe-á perdoado o pecado que cometeu. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado dele, não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agorareis, nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Irmãos, o sábado é o celestial, eu já falei para vocês, e o reino do Pai, ele não habita aqui, ele habita no reino. Então percebam, o Pai está no céu e o reino dele está lá. O sábado para ser guardado são os 7.000 anos. Não vos voltareis para o necromante, nem para os adivinhos. Não os procurareis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião. Temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural, será entre vós o estrangeiro que peregrinar convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balança justa, pesos justos, efa justo e justo, e intereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto, o povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do meu povo, porquanto deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver este homem, quando der de seus filhos a Moloque, e o não matar,
Então eu me voltarei contra este homem e contra a sua família. Eu eliminarei do meio do seu povo com todos os que após dele se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Se um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai e sua mãe, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto, e o adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Serão mortos. Esta é aquele, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos, fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é a ele e a elas, queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Irmãos, eu vou ler só até aqui, porque é muito penoso para gente que conhece a verdade ler tanta maldade. Uma lei que não é a lei do nosso Pai, porque se vocês conhecem as 10 palavras, está escrito não matarás. O Pai, ele não matou. E vocês vão ter dúvidas. Aí eu pergunto para vocês, ele viu o filho dele ser posto numa estaca. Ele matou? Eu quero que vocês pensem. Ele matou aqueles homens, os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, que adoravam o Senhor, o santuário, que eles tanto respeitavam e faziam sacrifícios de animais? Ele não matou, irmãos. Então conheçam o Pai que está no céu, que está anunciando para nós o reino dele e a salvação. Essa é a diferença. E esses homens que se botam de guias e pastores, eles não estão contando a verdade para vocês. Eles estão fazendo como está escrito aqui que eu li para vocês em Pedro. Eles estão mentindo para vocês, iludindo vocês com palavras vazias, prometendo o mundo para vocês, seduzindo vocês com as fascinações do mundo. E eu estou tentando mostrar aqui para vocês, mas não só eu, todos os irmãos, usando a palavra do Pai que Ele enviou para que a gente possa alcançar a salvação, que o caminho que leva à salvação é o Filho do Pai, que fez toda a vontade do Pai, como eu li para vocês em 1 João, que a graça e a verdade vieram pelo Emanuel. A lei veio por Moisés. Só que aqui o que eu li para vocês são os estatutos do Senhor, ao qual vocês obedecem. E vocês estão fazendo isso? Mantendo a barba, cortando o cabelo redondinho, como ele falou, tudo ali bonitinho, perfeito, matando aquele que se bota contra, não jurando falso contra o próximo. Percebam, irmãos, o amor, o respeito é uma coisa. E eu não vejo isso. Eu fui algumas vezes, eu sei como funciona. Se abraçam, se unem ali dentro, mas antes mesmo de sair já estão falando mal uns dos outros. E aqueles que não foram, eles não buscam saber se a pessoa está mal, se está doente, se está precisando de alguma coisa por não ter ido. Não, eles falam mal, porque a pessoa não foi. Deve ter preferido ficar olhando o Domingão do Faustão, ou a novela, ou o futebol. Então percebam, o agir deles é esse, não se preocupando com as ovelhas. Eu sei disso porque eu tenho a minha mãe e ela frequentou um tempo. E por ela ter ficado desempregada, eles não buscavam ela. Porque que proveito que ela teria para eles se ela não tinha como pagar o dízimo, se ela não tinha como dar ofertas? Por isso que eu falo para vocês, de graça a gente recebe, de graça a gente passa. Passou disso, não procede do Pai. E tem que falar a verdade, irmãos. O Pai, ele enviou o nome do Filho dele pelo profeta. E o Pai é maior. E vocês estão se botando
como maiores que o Pai e não estão obedecendo ao Pai. Se arrependam, peçam perdão. O Pai é amor, Ele perdoa. Ainda há tempo, irmãos. E a gente está vindo aqui tudo por amor, porque todos nós somos irmãos. O Pai é amor, Ele é justiça. E é como eu falei para vocês. Peçam perdão e se arrependam para não ser cúmplices e para que as pragas não venham sobre vocês. Porque a Babilônia ela está caindo a cada dia que passa. É como eu falei para vocês, são 3 anjos caídos agindo no mundo. O judaísmo, a Igreja Católica, que é Azazel, Jesus Cristo, e Ismael, as meretrizes, a Igreja Evangélica. Uma saiu da outra, o marido, a mulher e o filho. Uma saiu do outro. E está aí enganando todo mundo. E as abominações que tem com essa mulher que está vestida de púrpura e escarlata e todas as outras religiões, irmãos, percebam, o budismo, o espiritismo. Porque se a vontade do Pai tivesse sendo feita, todos nós não estaríamos aqui morrendo a cada dia, sim, seríamos imortais como os anjos, não haveria pecado, não haveria morte. Estaria tudo correto e perfeito. Mas não, a verdade tem que vir para o engano cair por terra. Porque os anjos caídos, eles caíram aqui, estão enganando as pessoas. Eles estão se passando pelo Pai para serem adorados, para as pessoas servidos. E não venham me dizer que não é assim, porque é. Porque fazem ofertas e sacrifícios, tanto os judeus como as pessoas que estão na Umbanda. Eu canso de passar pelas esquinas e ver despacho. Para isso tem dinheiro, para fazer trabalho, oferenda, mas para ajudar o pobre, o necessitado, não tem. O amor ao Pai e ao próximo, irmãos. É isso que nos leva à salvação, a alcançar um tesouro no reino do céu. Então busquem a porta estreita, que é o Filho do Pai, o Emanuel, que ele veio por amor a nós. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele é o único pastor. Ele testificou tudo que ele veio fazer. E tudo que ele veio fazer, ele veio pelo Pai. Ele fez toda a vontade do Pai. Mas esses que estão se botando de guia, eles não fazem a vontade do Pai, e sim a deles. E a deles é o quê? O dinheiro, a vaidade, as coisas do mundo. Os humildes estão vindo aqui, falando para vocês de graça, porque de graça a gente recebeu e de graça a gente passa. E o intuito é como eu falei para vocês, é tudo por amor. Pelos frutos a gente conhece quem procede do Pai e quem não está fazendo a vontade do Pai. Antes eles dizem que servem, mas eles não servem, porque eles constroem casas que ficam fechadas e só abrem em dias específicos. E se tiver fechado e tu bater lá, não tem ninguém lá para te ajudar. E se tu for pedir uma ajuda, é mais fácil eles te humilharem do que te ajudarem. Então percebam, a vontade do Pai não está sendo feita. Eles não estão repartindo com quem precisa, porque senão não teriam tantos tesouros acumulados e muitas pessoas na rua. Percebam, está na hora de acordar. Sai dela, povo meu. Está na hora, irmãos, acordem, busquem a verdade. O intuito aqui é o reino e a salvação. Paz, irmãos.